Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal, no YouTube Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E no canal Notícias do Ribeiro eu apresento trago assuntos sobre empreendedorismo, atualidades e direito. Por este canal já passaram advogados, empresários, políticos, colegas, amigos. Com mais de 100 vídeos, temos ou estamos alcançando 2.000 inscritos, com mais de 100 mil visualizações. Se este conteúdo for relevante para você, por favor, compartilhe, se inscreva e coloque os seus comentários aqui no canal. Vamos começar mais um vídeo com mais um entrevistado. Assista até o final. Saudações cordiais, doutor, professor, consultor do Sebrae, Márcio Bertolini. O pai do empreendedorismo, junto ao Sebrae, junto à OAB, São Paulo, e por que não, do Brasil. Doutor Márcio, o senhor é o nosso convidado aqui no canal Notícias do Ribeiro, e primeiro eu peço que o senhor se apresente também, e também conte como é que surgiu este programa de empreendedorismo para os escritórios de advocacia. Saudações cordiais, meu caro doutor Ribeiro. Primeiro, um privilégio, né? Prazer estar aí falando com o seu público do canal Notícias do Ribeiro. A gente já está ensaiando essa conversa tem um tempo, mas por Desde conta o ano de passado. mas aí eu tive um momento de afastamento, de doença, enfim. Mas estamos aqui, graças ao bom Deus, estamos aqui. Bom, obrigado pela apresentação, né? O pai do empreendedorismo, não, é muito para mim. Na verdade, eu sou um dos idealizadores, o pai do programa Advocacia Empreendedora que o Sebrae São Paulo, em parceria com a OAB, desenvolveu. A gente começou esse trabalho, e aí eu peço licença para poder te chamar meu caro Ribeiro, né, doutor Ribeiro? Então tá joia. A gente começou esse trabalho lá em 2012, eu ingresso no Sebrae em 2011, depois de 10 anos aí com a minha advocacia, e vou então prestar não chega a ser um concurso, né? Mas a gente faz prova assemelhado pelo caráter do Sebrae, e quando ingresso no Sebrae, descubro esse mar do empreendedorismo, né? A casa do empreendedor brasileiro, e ali então começo a perceber o porquê de muitas coisas da minha prática na advocacia, à frente do meu escritório, à frente de outros negócios que eu tive ao longo desse tempo, não deram certo, justamente porque eu não entendia de gestão. E aí então o nosso diretor superintendente à época me deu essa grata e maravilhosa oportunidade de poder desenvolver esse programa a essa profissão que me deu tantas alegrias e continua dando. E ali, então, criamos esse programa lá em 2012. Hoje o filho cresceu, Ribeiro. Hoje o filho está espalhado em todas as subseções. A gente vê advogado falando não só de questões operacionais, questões técnicas, mas hoje você vê palestras sobre gestão, empreendedorismo na advocacia, marketing jurídico ético e eficaz, comportamento empreendedor e tantas outras coisas que abarcam esse tema. E eu me sinto muito feliz porque a gente começou isso lá quebrando pedra. Você tem ideia, Ribeiro? Eu levei pelo menos uns 2 anos para que a diretoria da OAB à época pudesse ali nos atender, pudesse dar crédito, pudesse então nos dar a oportunidade da gente poder fazer esse trabalho junto a todo o estado de São Paulo. Em 2014 a gente consegue assinar o primeiro protocolo de intenção e desde então todas as gestões à frente da OAB estadual têm feito esse trabalho. Mas quero deixar aqui o meu cumprimento na nossa querida presidente, a doutora Patrícia Banzolini, que não só abriu a oportunidade, mas como transformou o empreendedorismo na advocacia. Meus caros ouvintes, você que nos assiste, ela transformou isso numa bandeira, tanto ela quanto o doutor Leonardo Sica, e ali à frente da Comissão do Empreendedorismo Legal, doutor Afonso Paciléu, nosso querido Nelson Kobayashi, e
todo o time de pessoas que estão ali. E por conta disso, o filho hoje está em boas mãos, andando aí, tomando rumos que eu jamais imaginava. Então, Bacana. nasce dessa oportunidade, Ribeiro. E eu, graças a Deus, posso dizer que na história da minha vida, eu tenho aí resguardado essa doce lembrança. Doutor Márcio, nesse papo de gestão de escritório de advocacia, eu que sou um advogado empreendedor, quais dicas de ouro o senhor consegue me ofertar para toda a audiência que tem aí o seu escritório, que é um pequeno empreendedor, como empreender na advocacia? Bom, Ribeiro, eu quero começar, meu caro doutor, citando aqui a figura de um grande administrador. Na verdade, um dos maiores representantes da administração de qualidade, que tem uma frase sensacional e que marca muito bem isso. Bom, a frase é do William Edward Deming e ela diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede. E não se mede o que não se define. Logo, se não se define o que não se entende, não há sucesso no que se gerencia. Em outras palavras, quem não controla, não gerencia. Então, o primeiro ponto que a gente poderia trazer aqui para cada um daqueles que nos ouvem, mesmo você não sendo advogado, sendo um empreendedor em outra área, um profissional liberal de qualquer área, ou sendo um dono de um negócio, de um comércio, à frente de uma indústria, vamos lembrar o seguinte: se a gente não utilizar o caminho correto para poder fazer a gestão, a gente não está fazendo gestão. No máximo ali a gente está apagando incêndio. E durante muito tempo, o entendimento da advocacia, o entendimento dos profissionais liberais, era que a atividade profissional se resumia no operacional. Então, o advogado estava contente se ele fosse um PhD na área de escolha, e ali, então, ele poderia ofertar ao seu cliente o melhor. Bom, isso não se discute. A qualidade e o melhor daquilo que nós podemos entregar é o mínimo que o advogado precisa entregar ao seu cliente. Entretanto, quando ele assim o faz, ele precisa lembrar que ele está à frente de um negócio. Eu sei que tem colegas que gostam de utilizar a desculpa do Código Civil, lá no artigo 966, quando fala o que é ser empresário ou não. Mas tudo bem, ressalvados aqui aqueles que são dessa linha, que vai dizer, olha, a advocacia não é mercancia, etc. Mas ela é um negócio. Se você trabalha, se você depende disso para trazer o pão nosso de cada dia, à sua casa, à sua vida, e você tem pessoas, colaboradores ou pessoas indiretas que dependem do teu negócio, e no final do mês você quer fechar a conta do seu negócio positivo para poder pagar as suas contas, a sua vida pessoal, você precisa entender que você tem um negócio. Logo, se eu tenho um negócio, eu preciso pensar esse negócio com as ferramentas corretas, com o caminho correto de negócio. E aí que a gente entra, então, na gestão. Então, não é simplesmente fazer gestão como muita gente acha. Você escolhe a ferramenta da moda, a exemplo de hoje, marketing digital. E aí você pega esse campo, que é um campo, uma linha que compõe todo esse cenário de gestão, faz um trabalho brilhante, mas esquece que esse cliente que você prospectou, que trouxe, que eventualmente ficou sabendo da tua advocacia, quando ele experimentar a prestação sua, do seu serviço, ou você que nos ouve daquilo que você faz, ele vai perceber que porta para dentro a coisa não é tão bonita. Então a gente maqueia no marketing digital e não se importa com o que está dentro. Então a frasezinha, né, Ribeiro, você deve conhecer: por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Então, estar à frente de um negócio é exatamente isso que o caro Deming nos mostra, que a gente precisa ter controle, ter métrica, precisa ter elementos e ferramentas para poder nos auxiliar estrategicamente no próximo passo. E isso, então, tem a ver com a gestão. Então, a primeira das atitudes que eu acho que todo empresário, todo advogado, todo dono de negócio precisa ter, Ribeiro,
é pensar no comportamento. Então, ele precisa ligar uma chavinha aqui dentro, se enxergar como advogado operacional, verdade, muitas vezes ele está sozinho, mas ele precisa separar parte do seu tempo para ser gestor. E quando ele for gestor, usar as ferramentas de gestão. Então, para isso, o primeiro passo, meu caro, é você olhar para o teu escritório, para a tua carreira jurídica, independente do tamanho, e se ver à frente de um negócio. A partir daí, você vai começar a andar e a caminhar no caminho correto. E qual seria esse caminho? Aí a gente entra no próximo passo. Então, para que a gente possa fazer isso, respondendo a sua pergunta, depois desse comportamento empreendedor, existem ferramentas para isso, para você trabalhar essa parte comportamental. Aqui no Sebrae mesmo, a gente tem o Empretec, que é um seminário preparado pela ONU, Ribeiro. Então, no Brasil, o Sebrae é a única entidade que pode aplicar. E a gente faz isso há 30 anos. E, por incrível que pareça, isso ainda é novidade para muitas pessoas. Então, ali a gente vai trabalhar os comportamentos empreendedor, que é uma pesquisa feita por um estudioso da área. Eu não vou aqui entrar com mais detalhes para não estender muito a nossa conversa. Então, depois desse comportamento, sei que estou à frente do meu negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar. E aí a gente entra no tripé do que nós chamamos de planejamento estratégico, que é análise, formulação e controle. Então, o que eu preciso fazer, Ribeiro? Então, enquanto advogado, enquanto profissional liberal, o dono do meu negócio, eu preciso analisar a minha atividade, analisar o cenário macro, analisar os meus concorrentes, analisar como eu estou, analisar o perfil do meu cliente. E para isso tem ferramentas. Primeira ferramenta, eu brinco sempre, né? Hoje em dia a gente tem muita palestra sobre isso e parece que o pessoal adora colocar nome gringo, né? E aí coloca uns nomes chiques e metodologia tal. Gente, é arroz com feijão. Tem uma ferramentinha, que é uma ferramenta que usa até um acrônimo de uma palavra em inglês, mas que é traduzida para o português chamado FOFA, que é uma matriz SWOT, que é uma análise simples, uma análise que eu faço de mim, uma análise que eu faço do meu escritório. E quando eu faço essa análise, eu vou descobrir pontos positivos, que são as características e os pontos fortes do meu negócio, e aí eu preciso potencializar isso, e, em especial, os pontos negativos. Tudo aquilo que eu preciso melhorar. Então, nessa primeira ferramenta, é uma ferramenta de análise. A partir dali, eu começo a construir e a entender um pouco desse cenário. Isso não é da noite para o dia, a gente começa fazendo isso todo dia, e aí daqui a pouco a gente começa a pegar gosto, começa a entender. A partir dali, a gente vai formular e vai estruturar estrategicamente esse negócio. Eu tiro do papel todas essas informações de pontos positivos, negativos, de oportunidades que eu tenho e de ameaças. E aí o que eu faço? Eu começo a construir a alma da minha advocacia, a alma do exercício da minha profissão, Ribeiro. E aí eu vou criar missão, visão, valor, não do nada, não copiando você que é um advogado de sucesso, mas dando identidade para o meu negócio. Depois que eu fiz isso, eu crio, sabe o quê? A estrutura estratégica do meu negócio. Finanças, marketing, processos e pessoas. E quando eu falo processos para o advogado, eu falo etapas dentro do escritório. Desde a prospecção do cliente, a entrega da solução que ele veio buscar em mim. E aí, meu querido, é só... É isso. E aí é só controlar. Agora, isso precisa ser aprendido. Ferramenta, então, número 1, uma análise SWOT. Para tirar do papel e colocar na prática, uma outra ferramenta chamada 5W2H. Olha aí, não tem segredo, mas preciso começar. Doutor Márcio, caminhando aqui para o final, para o fechamento, né, já lhe agradecendo antecipadamente e também lhe convidando novamente para um outro, né, bate-papo. Antes, porém, eu não posso terminar sem lhe fazer essa pergunta. Olha, quando você começa na carreira de advogado, sobretudo se for empreendedor, lhe dizem, olha, calma, você tem que semear, leva 5 anos para você se dar bem. E depois vem alguém e diz, não, você se dá bem na advocacia, leva 10 anos.
Então, eu quero aqui com essa última pergunta, e para o senhor já fazer o fechamento, responder. Com 10 anos de advocacia, o advogado faz sucesso? Ao final, o senhor, por favor, deixa suas redes sociais, o endereço do Sebrae, para que os advogados e as advogadas possam lhe contatar, se aprimorar, evoluir. Ó, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma equação fechada. Essa história de 5 anos, de 10 anos, ela faz sentido, sim, porque a advocacia ela é uma prestação de serviço muito baseada em confiança, muito baseado na credibilidade que o advogado mostra ser. Mas isso vai variar. Às vezes você tem um advogado já experimentado, com uma outra formação, com uma carteira de clientes que já o acompanha de outras atividades que ele faz, e aí ele vai ofertar o serviço jurídico dentro, claro, de tudo aquilo que a nossa conduta ética vai nos impor ali. E esse camarada pode, já no primeiro ano, ter sucesso. Eu tenho hoje o boom do direito digital, né? A gente vive um mundo onde o virtual e o físico eles se misturam. E para quem está navegando nisso nesses últimos 4, 5 anos, tem colhido frutos maravilhosos. Eu tenho advogados novos, inclusive estagiários, e eu falo isso, gente, não da boca para fora de achômetro. Nesses 10, 11 anos à frente da advocacia empreendedora, fazendo esse trabalho hoje mais localizado aqui no ABC, mas como pai idealizador, eu visitei centenas, eu conversei com milhares de advogados. Então foram palestras aí por todos os lados, falei com OABs de outros estados, com colegas, inclusive, de outros países. Então eu falo isso com propriedade, nesses 20 e tantos anos militando com o direito. Depende muito do que você vai fazer, de que área você vai fazer. Se você partir para aquilo que é o trivial, eu quero ingressar na área familiarista, eu quero previdenciário, eu quero criminal, eu quero trabalhar com trabalhista, não tenha dúvida, né? Aí você vai concorrer com o doutor Ribeiro na área criminal. Então, percebe? Esse tipo de conduta leva tempo para você ganhar respeito, ganhar consideração e se tornar um advogado notável na área. Entretanto, se você vai para outras áreas que ainda se mostram oceano azul, e aqui usando aquela ideia de que você não vai ter tantos concorrentes, você pode já no primeiro ano. Eu estava falando dos estagiários, com essa onda de legal e law tech, o que eu vi de estagiário percebendo problemas no exercício da burocracia, daquilo que é o dia a dia do escritório, e criando soluções para que o advogado possa se valer disso, e da noite para o dia explodindo com esses negócios, com essas startups. E hoje, o que é sucesso? Então, por exemplo, você pega um sujeito igual eu, sucesso para mim, baseado naquilo que eu professo de fé, é me gastar, é me doar, é me entregar, é compartilhar. Então, sim, eu sou um homem bem-sucedido. Agora, para aquele que pretende um resultado de métricas financeiras e etc e tal, vai levar tempo. Óbvio, você vai construir. Vamos lembrar que a gente está numa atividade, principalmente o advogado, então desculpe você que nos ouve que não é advogado, hoje a gente está falando aí de pelo menos 1.400.000 advogados no Brasil. Só no São Paulo a gente está aí no número 500.000 de OAB. O que significa? Concorrência. Significa que em terra de iguais, aquele que se destaca se dá bem. Então eu posso sim, apesar do doutor Ribeiro ser a referência no criminal e os seus clientes todos satisfeitos, eu posso sim ingressar na área criminal e também encontrar o meu lugar ao sol. Mas isso vai levar mais tempo. Por quê? Porque é uma área que a gente já tem uma concorrência, é uma área já estabelecida, e a gente já tem aqueles advogados conhecidos. Mas nada impede que eu faça isso. Então, para você que está começando agora, eu sempre brinco, Ribeiro, eu acho que são 3 escolhas de áreas para o advogado, no mínimo. Aquela que eu me apaixonei durante os meus estudos na faculdade, é ali que eu quero estar. Fiz estágio, é essa área, não importa qual seja, porque aquilo me traz prazer.
Aquela que eu brinco, que Deus insiste em bater na tua porta. Então o Ribeiro, de repente, aí todo dia tem alguém previdenciário batendo na porta dele. Pô, passado um mês ele vai falar, rapaz, já perdi uns 20 clientes, peraí que eu vou abrir aqui uma linha de advocacia previdenciária também. E aí, numa parceria, ou ele mesmo pode ofertar isso. Eu brinco que eu falo que essa é aquela que Deus bate a porta, né? E olhar para o futuro. O que nos espera? O que o cenário tem mostrado? Quais os novos ramos? Quais as dificuldades que a sociedade tem enfrentado e que vai depender da prestação jurídica para poder amenizar, para poder trazer justiça? É nessa área, então, que eu vou apostar. 3 áreas. E, de repente, você descobre aí uma outra área. Então, para você que está começando, fica essa dica. E o melhor de tudo, gente, essa história de tempo, de atalho, de querer fazer as coisas numa perspectiva para ontem, cuidado, não caia nesse engano. O tempo é o melhor definidor de habilidade. O tempo é o melhor preparador de caráter. E não tenha medo de errar. A vida é feita de erros e acertos. Essa conversinha furada que anda aí pelos gurus do momento de que você é um leão e você vai fazer e você vai acontecer, isso é conversa fiada. 3 passos para o sucesso. Mentira, não caia no canto da sereia. Vá lá, faça como Deming, William Edward Deming. Para quem não sabe, esse camarada tem um papel excepcional. É ele que ajudou o Japão a se reconstruir também, por conta de aplicar essa administração na área de qualidade. Então, depois de usar essas métricas, o que o Japão, durante os anos 90, principalmente os anos 80, não nos apresentaram? E os Estados Unidos, porque ele teve influência aí, bastante sucesso em todos esses lugares. Então, lembre sempre, eu preciso aprender a gerenciar. Eu preciso aprender a criar métricas, a medir aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Eu preciso aprender a identificar boas oportunidades e oportunidades não tão boas. E o melhor de tudo, a ter paciência, calma. Paciência e calma. E vai insistindo, não desiste. Lembre sempre, motivação equivale a 2% da vida humana. Bora lá, pessoal. Para quem quer me encontrar, você vai me encontrar no Instagram e, consequentemente, no Facebook, tá? Você vai me achar lá como Marcio.Bertolini. Você vai ver que tem um barbudão branco lá. É só me adicionar. Vez ou outra eu compartilho um pouco daquilo que a gente tem trabalhado com a advocacia empreendedora. E você que é do Grande ABC, vem tomar um café aqui no Sebrae. A gente está aqui na Rua das Figueiras, 315, no bairro Jardim, em Santo André. E a gente é responsável por todo o Grande ABC. Meu caro Dr. Ribeiro, saudações cordiais mais uma vez.